pessoal, seja muito bem-vindo a mais um Panorama Entrevista nesse mês de outubro, especial pelo mês das crianças. Você tem acompanhado que a gente tem feito entrevistas aqui em nossa sede, entrevistas ao vivo também, com as crianças, né, que são o nosso destaque do mês, e também com profissionais da saúde que trabalham com esse público. Antes de eu te contar quem está comigo hoje, eu vou te lembrar de seguir o Jornal Panorama nas redes sociais. A gente está lá no Instagram, no @jornalpanoramajp. Estamos também no Facebook, é só você buscar lá pelo Jornal Panorama. Também estamos no YouTube, no nosso canal Televisão Panorama, que é só você seguir a gente e também ativar o sininho para ficar por dentro de todas as nossas notificações. E claro, te lembrar de não esquecer de acessar o nosso site jornalpanoramaminas.com.br, onde você vai ficar por dentro de tudo que acontece na sua cidade, no estado, no Brasil e no mundo. E seguindo aqui, né, com a nossa leva de entrevistas nesse panorama especial do mês das crianças, a gente vai falar hoje sobre um assunto muito sério, né? Vamos conversar hoje com uma pediatra, pessoal, porque a infância é uma fase marcada por descobertas, desenvolvimento e cuidados especiais que exigem a atenção dos pais e dos responsáveis. Para falar sobre os principais desafios da rotina infantil, prevenção de doenças e a importância do acompanhamento médico nesses primeiros anos de vida, a gente vai conversar com a pediatra a doutora Caroline Eliodoro, que é especialista em saúde infantil, referência no cuidado integral com as crianças e também é integrante do corpo médico da clínica Biopendi. Doutora Caroline, muito bem-vinda! Ana, obrigada. Agradecer o convite do Jornal Panorama. É um prazer estar aqui e falar de um assunto que é muito importante, do qual eu gosto muito, que é o cuidado com as nossas crianças. Sim, é um prazer, é todo nosso ter você aqui com a gente. E doutora, isso que eu falei do acompanhamento, né, da prevenção é muito importante, porque tem muitos pais, né, eu digo porque eu sou uma, né, muitos pais que procuram o pediatra só quando a criança está doente. Então, por que é importante a gente virar essa chavinha, mudar essa visão e valorizar esse acompanhamento? Perfeito, Juliana. Os pais, eles têm uma visão, e não só falam quanto às crianças, mas quanto à nossa saúde mesmo, que a gente deve procurar o médico sempre que é necessário, quando eu estou doente, quando eu sinto uma dor que me incomoda, quando eu tenho alguma queixa. Mas a saúde infantil, né, a saúde da criança, ela é importante para a gente entender que é a saúde do nosso futuro, é a saúde do adulto. Quando eu construo uma infância saudável, eu estou construindo um adulto saudável, que vai estar pronto para entregar o seu máximo em saúde e desenvolvimento na família, na sociedade, na sua vida adulta. Então, quando a gente acompanha a saúde da criança, a gente não vai só ver resfriado, uma tossinha, uma pneumonia, uma lesão de pele. Não é isso. A gente vai promover saúde e prevenir doenças, para que ela possa crescer e desenvolver no seu máximo ao qual ela é programada, para poder crescer um adulto saudável, ter uma vida saudável. Senão ela vai ter aquelas doenças que a gente espera, né? Que os velhinhos tenham, hipertensão, diabetes. Ela vai ter antes, com 20, 30 anos, 40. Então a gente já começa desde cedo a prevenir essas doenças, promovendo saúde para essas crianças. Nossa, muito importante isso que você falou, doutora, de lembrar a gente que a gente está cuidando do futuro delas. Exatamente. Né? A gente quer cuidar do que está acontecendo no momento, né? Uma tosse, um resfriado, um machucado, um antibiótico para curar a tossinha, né? É sempre assim. Mas a gente esquece que o que a gente cuida agora, ela reflete no futuro. Isso também é importante para lembrar a gente, né, adulto. Sim. A gente só procura depois que o incêndio está feito. Mas a gente tem que procurar antes para prevenir que essas doenças apareçam no futuro e que a gente tenha uma qualidade de vida boa. A medicina hoje em dia preza isso. Não é só tratar a doença, mas é dar uma qualidade de vida e prevenir a doença antes que ela se instale. Certo. E como que esse acompanhamento contribui para essa prevenção? Como que durante as consultas isso é abordado com os pais? E isso, deixar claro, viu, pessoal, é desde os primeiros meses de vida. Desde os primeiros dias de vida. Primeiros dias, olha, primeiras horas, né, doutora?
A saúde da criança ela já começa ali no momento do parto, no momento do nascimento, né? A forma como ela nasce, na verdade, ela já começa até antes, né? A gente fala dos primeiros dias de vida da criança, a gente também está falando durante a concepção e a saúde da mãe e do pai, né? A saúde da mãe e do pai vai contribuir com essa carga genética para a criança. E a saúde da mãe durante a gestação, que é quando o feto, a criança, está sendo transformada e gerida, também contribui para a saúde e desenvolvimento da criança após o nascimento. Então, a partir do momento que ela nasce, todo acompanhamento com o pediatra, ele não é só para pesar e medir, que também é importante, porque as medidas de peso e estatura, elas também refletem para a gente se está acontecendo um crescimento adequado, se a criança está bem nutrida ou não, se pode ter alguma doença que atrapalha no desenvolvimento, não só em crescimento e ganho de peso, mas desenvolvimento neurológico também. Então, esse acompanhamento, ele é necessário desde os primeiros dias de vida, para a gente orientar a forma correta de amamentação. Às vezes a mãe não consegue amamentar, e a gente precisa entrar com alguma forma complementar para a criança não desnutrir. Quando a gente conversa com a família também, a gente conversa sobre as doenças familiares, que muitas têm uma carga genética. Então, o pai asmático, a mãe asmática, opa, eu vou ficar de olho nessa criança, essa criança pode desenvolver asma. Então eu já vou ficar mais atenta aos sinais e prevenir também. Não vou ficar expondo a pelo, a poeira, mofo, perfumes, né? Vou passar perfume para a criança ficar cheirosa. Às vezes eu vou arrumar uma crise de asma, vou desenvolver uma alergia na criança. Então, todas essas orientações que a gente vai dando, vai acompanhando, essa carga familiar, né? Essas doenças que vêm, né? Minha mãe tem, minha avó tem, será que eu vou ter também? Isso tudo o pediatra vai acompanhando e vai promovendo também, orientando mãe e pai, alimentação. A gente sabe que a alimentação hoje, ela manda muito na nossa saúde, né? Uma alimentação saudável, eu garanto uma saúde boa. Uma alimentação pobre, né? Em sentido assim de nutrientes, rica em produtos multiprocessados, industrializados, eu vou criar uma obesidade no futuro, uma provável hipertensão, um diabetes, né? Uma hipercolesterolemia. Então eu já consigo prevenir isso antes, ensinando para a criança e para a família a forma correta de se alimentar, a prática de esportes físicos também, né? Que a gente acha que quem pratica esporte é só para ser atleta, né? Mas a gente tem que estar em movimento, porque isso também previne, também trata doenças, mas previne doenças e promove saúde. Nossa, gente, muito legal que a doutora comentou aqui agora. É uma consulta quase que para os pais também. Exatamente. Né? Porque a gente acaba, por exemplo, tendo que promover uma alimentação saudável para nossos filhos, a gente acaba entrando junto, né, doutora? Liana, eu já tive pais que descobriram que tem rinite alérgica porque descobriram na consulta que a criança tem e falaram assim, nossa, mas eu também fico assim, e eu nunca tive, nunca tratei, né? E melhora a qualidade de vida. A alimentação da família melhora muito. Como que eu vou falar para o meu filho, para minha filha que eu preciso fazer uma atividade física? Vamos levar, vou fazer também, porque eu incentivo e também coloco a família para mudar esse estilo de vida. Sim, isso é muito importante. E durante as consultas de rotina, doutora, o que é avaliado, mesmo quando aquela criança está aparentemente saudável? Perfeito. Quando a criança está aparentemente saudável, ela não tem nenhuma comorbidade que a gente ainda conheça, a gente vai avaliar o básico. Vou falando desde do nascimento. A gente vai avaliando o ganho de peso, que é um sinal de nutrição. Né? Será que a gente está nutrindo de forma correta? A fórmula, né? A amamentação materna está correta? A fórmula infantil está correta? Na quantidade certa? Né? Ou está passando demais? Né? A gente acha que bebê gordinho é bebê saudável, também não é assim, né? Ver o crescimento. Opa, não está crescendo, não está ganhando peso. Será que eu tenho alguma doença associada que atrapalhe o ganho de peso, né? Às vezes uma alergia à proteína do leite de vaca, que não tem tantos sintomas, pode atrapalhar o ganho de peso. Aquela criança que tem muito refluxo, regurgita muito, também vai atrapalhar o ganho de peso, né? Avaliar os testes de triagem neonatal. Hoje o teste do pezinho, o teste de Minas Gerais, é o mais completo. Né? A gente pega inúmeras doenças que podem atrapalhar a qualidade de vida, né? Trazem grande mortalidade. E a gente já pega lá no início.
né? Então, se não procura, não vai no pediatra, às vezes não vê que está alterado, que já tem que acompanhar desde cedo, que já tem tratamento. Então, a gente avalia lá no início, né, os testes de triagem, a questão de amamentação, o ganho de peso, será que a amamentação está correta, está sendo suficiente ou não, se tem alguma doença que atrapalha esse desenvolvimento, né? Então, estatura, ganho de peso, crescimento de perímetro cefálico, cresceu demais de um mês para o outro. Será que eu tenho alguma comorbidade ali, algum crescimento acelerado desse perímetro? Será que é porque tem alguma hidrocefalia ou algum tumor ali dentro da cabeça? O que está acontecendo? Então, a gente avalia isso tudo. O desenvolvimento neuropsicomotor, está sentando na idade certa, né? Andou na idade certa, falou? Se eu vou esperar a criança com 3 anos, olha, doutora, minha criança não fala. Então, espera aí, tem 3 anos e até hoje não falou nenhuma palavra? Já perdemos o time para né, para tratar, para acompanhar, para indicar as terapias, para investigar. Será que é só a fala ou tem outro transtorno aí associado, né? Então a gente avalia o desenvolvimento, avalia também essa questão familiar, tem doença na família que possa vir, a criança possa vir ter, então eu já vou orientar, ó, essa questão da rinite alérgica, da asma, a família é muito alérgica, eu vou orientar o que essa criança não deve ter contato para também não desenvolver. A criança já é asmática, então quando entrar outono e inverno, a gente já entra com aquele combo, né, de medicamento para evitar que a criança fique doente, tenha pneumonia todo mês, que precisa internar, antibiótico, medicamento, então toda essa, né, esse momento assim, ai, ficou doente, mãe para de trabalhar, aí remédio aqui. A gente avalia isso também. Quando a criança já tem alguma comorbidade, né, a gente vai acompanhando regularmente para controle dessa comorbidade. A questão alimentar também, né, quando inicia a introdução alimentar, como iniciar, a forma segura de apresentar os alimentos no tempo certo, né, e a forma correta de apresentar para essa criança aprender a comer e quando crescer, ser uma criança que come todos os grupos alimentares, que se alimenta de forma saudável. Sim. Essa parte da alimentação, pessoal, eu vou dar um relato meu pessoal. Eu sou meio fresca para comida, sabe, doutora? Eu tenho paladar infantil, né, que o pessoal fala. Mas a minha filha de 3 anos, ela come tudo. Eu sempre fiz questão, assim, de oferecer tudo para ela. Eu não queria que ela fosse fresca, igual a mim. Isso é muito importante, porque teve até coisas que eu passei a comer por causa dela. Isso é importante, Juliana, porque a criança, ela reflete a família. Não só na questão alimentar, mas também de comportamento no crescimento. Então, a família, pai, mãe, né, avô, avó, quando moram juntos, né, é a base para a criança, é o exemplo para a criança. Então, não adianta a gente querer que o nosso filho coma alface e tomate se ele olha para o meu prato ao lado e só tem batata frita, né? Mas por que eu tenho que comer e a minha mãe não, né? Então, a gente também acaba mudando para ser exemplo para essa criança. Na questão de atividade física também, né? Por que eu tenho que fazer escolinha de futebol e meu pai fica só assistindo TV, né? Então, isso tudo é um exemplo para a criança. Não só da questão alimentar, mas comportamental também. A criança, ela cresce aprendendo com a gente, né? Com a família. Sim, com certeza. E uma coisa muito importante que eu queria abordar, doutora, é a questão da vacinação. A gente vive num mundo hoje, né, que muita gente anti-vacina, a gente vê doenças voltando a aparecer, né? Qual a importância da vacinação desde lá do hospital, né? Quando nasce a gente já faz, né, vacinas contra a hepatite B, né, depois vem a BCG, depois vem, né, a partir dos 2 meses, aquela saga de todo mês a mãe levar para fazer a vacinação. As vacinas, elas surgiram por uma demanda da população que morria por doenças que não tinha como curar, e quando você pegava ou você conseguia o diagnóstico, você não tinha muito acesso, né, à saúde, às medicações. Então a gente foi evoluindo, assim, por que eu tenho que tratar quando eu pego hepatite B? Né? Porque aí eu vou ter um fígado já com sequelas, que quando crescer, se tiver, né, contato com outra infecção, já está todo danificado, eu posso prevenir, né? Por que eu tenho que perder crianças morrerem por pneumonia, né? Se eu posso prevenir a pneumonia.
né? A disenteria, quantas crianças morreram no passado por conta de diarreia, que é uma coisa hoje assim tão boba, né? Vamos dizer assim, tão boba de tratar, né? Às vezes a gente já sabe até o que usa, já vou lá e já compro o probiótico, o sorinho, né? E às vezes nem procura porque já sabe como é que trata. Mas muitas crianças e adultos também morreram antigamente por conta de vírus que causavam diarreias, que lesionavam demais o intestino, que perdia muito líquido, que fazia distúrbios metabólicos, né? E quando chegava no hospital, a gente já não tinha mais o que fazer. E tudo isso a gente foi diminuindo e melhorando a qualidade de vida por conta da vacinação. Então, há muitos anos, a gente não via casos de coqueluche, de sarampo, de rubéola, e hoje em dia isso está tudo voltando. Por quê? Porque a gente deixou de vacinar as nossas crianças, né? E com essa imigração que o nosso país tem recebido muito, de pessoas de outros países que não têm o programa de vacinação que a gente tem, né? Esses vírus, bactérias, esses micro-organismos voltaram a circular. E quando eu não sou vacinado, eu tenho grandes chances de desenvolver a forma grave da doença. Mas eu também tenho que lembrar que eu sou portador dessa doença. Então, além de ter a forma grave da doença, às vezes eu não tenho nada, mas eu transmito e passo para outras pessoas com uma saúde mais debilitada, podem chegar a morrer por conta dessas doenças. Então, é importantíssimo a gente orientar vacinação, porque ninguém quer ficar internado com um filho com pneumonia grave no hospital, sendo que a gente pode prevenir essas formas fazendo a vacinação. Sim, e uma das doenças mais graves, né, que a gente, que é mãe, você também deve ver no seu consultório, de bebês é a bronquiolite, que teve uma vacina agora, né, aprovada, eu não sei se já está sendo usada, mas já foi aprovada, já ela está já no foi andamento, aprovada, né? ela é disponível nos consultórios, nas clínicas de vacinação particular, ela é disponível, né? A nível SUS, ela já é liberada para alguns pacientes específicos, né? A gente tem a vacina que vai ser feita na mãe, que vai levar os anticorpos para o bebê durante a gestação, e a gente tem o anticorpo, né? Que é não é vacina, porque anticorpo já é a imunidade pronta, né? Mas a gente fala, né, popularmente chama de vacina, que é aquela que o bebê toma. No SUS a gente já tem uma, né, que ela é indicada para um grupo específico, prematuros extremos, cardiopatas e pneumopatas. Essa nova, né, esse novo anticorpo que saiu, ele reduz ao invés de 5 doses, nós vamos fazer uma dose só. Então, a nível de saúde pública, vai ser muito bom, porque a gente vai diminuir gastos, né? Vai facilitar a prevenção para bronquiolite, né? E a nossa esperança é de que em poucos anos ela não deixe de ser, né? Só para um grupo específico, que é o grupo de risco, mas para todas as crianças também. Porque é uma doença que realmente assombra muito os pais e assombra os pediatras também. Quando chega o outono, os próprios hospitais já começam uma contenção, né? A gente já se prepara para o outono e inverno, porque tem muitos casos de bronquiolite. E é válido lembrar que bronquiolite não é causado por um único vírus, não, por vários. Então, por isso a quantidade de casos e a variação de gravidade também, né? Caso leve para caso mais grave. Sim, realmente é uma doença muito triste, é uma doença muito séria, né, que os pais devem ficar de olho sim, por isso é importante a prevenção. Exatamente, e até porque a bronquiolite não existe um medicamento específico para tratar, a gente trata com suporte sintomáticos, o suporte que a criança precisa, oxigênio, hidratação, mas não existe como um antibiótico para pneumonia. Então, o principal é prevenir, realmente é prevenir antes de você ter um caso grave. Certo. E doutora, além dos hábitos saudáveis que a gente já viu aqui, que a criança pode começar a ter desde jovem, né? Desde pequenininho, desde pequenininho, os pais também têm um papel importante nisso, né? Como que eles podem participar ativamente desse processo de prevenção e de promoção de saúde junto com o pediatra? Junto com o pediatra, perfeito. Nós pediatras, nós acompanhamos a criança, assim, mensalmente, né? Dependendo da idade, é todo mês que a gente acompanha, depois a gente vai se passando. Então, a gente não tá ali no dia a dia. A gente orienta, mas quem vai
promover essa qualidade de vida para a criança são os pais. Então, um exemplo, eu quero que a minha criança desenvolva, fale na idade certa, ande na idade certa, que ela tenha raciocínio crítico, que ela saiba brincar, mas eu deixo a minha criança o dia inteiro na frente da televisão, né? Para ela ficar quietinha e eu conseguir dar conta do serviço de casa. Como que eu vou querer que a minha criança cresça, né, desenvolvendo neurologicamente, se eu não dou esse estímulo? Então, o estímulo já começa lá desde pequenininho. O pai com a mãe conversando, brincando, colocando a criança de bruços no tapetinho com um brinquedinho para chamar atenção, para a criança sustentar o pescoço, né? Na questão alimentar, que a gente falou muito, né? Eu quero que a minha criança coma arroz, feijão, carne e salada. Mas ela olha pro meu prato, só tem arroz e batata frita, né? Tem um hambúrguer, tem uma pizza. Que exemplo que eu tô dando, né? Eu quero, ele não come arroz e feijão. Só come bolacha, miojo, iogurte. Por que ele come? Porque eu sempre tenho, porque eu sempre oferto. Ele não comeu, tadinho, vai ficar com fome, eu vou dar. Então, essa questão de ofertar, de incentivar. Não, vamos comer, olha só que saudável, frutinha é bom para ajudar a crescer forte, para ter saúde, para não ficar doente. Olha só, a mamãe é forte, é saudável, porque a mamãe come fruta. Eu quero ser igual a minha mãe. Quais são os primeiros exemplos da criança? Os primeiros heróis da criança são os pais. Eu quero ser igual meu pai, eu quero ser igual minha mãe, né? Então eles comem bem, eles se alimentam bem, eu vou fazer também. O primeiro exemplo da criança são realmente os pais, né? É com quem ela convive todo dia. E os pais têm que ser exemplo nisso. Tem que ser os heróis. Imagina que triste, né? A criança fala assim, quando eu crescer eu não quero ser igual a minha mãe, eu não quero ser igual ao meu pai. Não, sabe, não é uma coisa gostosa de se ouvir, e isso mostra uma certa falha ali na estrutura familiar. Então, o pai com a mãe, né? Minha mãe vai pra academia todo dia, ela é animada, ela é saudável, ela é bonita, eu quero ser igual ela, eu vou fazer o que ela faz. Então, eu sou criança, eu não vou pra academia, mas eu vou correr, eu vou jogar bola. Mãe, eu quero fazer um esporte, eu quero fazer um judô, eu quero fazer uma natação, eu quero entrar na escolinha de vôlei, né? Então, os pais também têm que ser exemplo nessa atividade física. Mãe, só fica em frente à TV, o que a criança vai aprender a fazer? Ficar em frente à TV. E quando a gente fala isso também, vem muita questão da socialização. Como que a criança vai aprender a socializar com outras crianças se ela não sai, se o pai com a mãe não leva para a praça no final de semana, para o evento da cidade, onde tem várias crianças, se ela não tem contato com outras crianças, se ela só fica parada em frente à TV e o estímulo dela vem pronto, né? Então esse exemplo de mãe e pai também reflete muito no comportamento e no caráter da criança, né? Para que a criança vai ser, como que vai ser esse adulto no futuro? Um adulto que respeita, que entende limites, que sabe viver em sociedade? Ou vai ser aquele adulto que quer tudo do jeito dele, na hora dele? Será que lá atrás não foi uma criança muito, a gente fala mimada, né? Que a gente agradou muito, que sempre deu tudo na hora que quis, né? Da forma que quis e não entendeu que não é assim, que não tem limites. Então os pais também participam na formação de caráter, no comportamento dessa criança que vai refletir no adulto lá no futuro, que vai viver em sociedade, né? Quem sabe a gente conseguindo mudar as nossas crianças, a gente consegue melhorar a nossa sociedade, né? Sim. E uma coisa importante que você falou, doutora, essa questão da tela. Na semana passada a gente teve aqui a doutora Letícia que conversou com a gente sobre isso e é realmente vou dizer assim, entre aspas, pessoal, é um problema, né? Porque nós pais, a gente fica às vezes sem ter o que fazer, porque às vezes uma mãe que não tem rede de apoio, o pai trabalha, a mãe fica sozinha, ela precisa cuidar da casa, precisa tomar um banho, né? Eu preciso fazer o almoço e eu não posso ficar de olho, né? Isso, a TV acaba virando uma ajuda ali. O celular, mas aí acaba ultrapassando a partir do momento que eu vou, né? Quantas vezes você já deve ter visto, vai ao restaurante, uma família sentada almoçando, o pai no celular resolvendo trabalho, a mãe no celular, vendo redes sociais ou resolvendo trabalho também, e as crianças sentadas brincando, assistindo vídeos, TikTok, YouTuber, né? E não tem essa socialização, esse convívio, esse momento família. Então,
a mulher não sabe como foi o dia do marido no trabalho, o marido também não sabe como foi o dia da mulher no trabalho, em casa. Não sabe o que a criança está aprendendo na escola, porque a criança chega na escola. E aí, filho, o que você aprendeu? O que teve hoje, né? Qual matéria que você está estudando? Você quer ajuda? Não tem esse contato, essa socialização, essa criação de vínculo. E aí a gente volta lá pro período neonatal, quando a gente fala pra mamãe, pega o seu bebê, põe no peito, quando ele estiver amamentando, olha, conversa, cria esse vínculo. Porque o vínculo afetivo, esse vínculo mãe-filho, pai-filho, ele é importantíssimo para a saúde da criança. Isso é fato. Crianças que têm um vínculo materno, né? Paterno também, mas a gente fala muito de mãe pela questão da amamentação ali, né? Nos primeiros meses, anos de vida, né? Crianças que têm esse vínculo bem fortalecido, elas ficam menos doentes. Tá? Então isso é importante também para a saúde da criança. Nossa, muito importante isso mesmo, doutora. Às vezes a gente não tem nem noção de como que esse vínculo é importante para as crianças, né? E agora eu queria pedir para a senhora explicar para a gente esses marcos. A senhora falou que agora há pouco tem que andar na idade certa, tem que sentar na idade certa, falar na idade certa. Como que são esses marcos, né? E como que eles mostram para a gente como está o desenvolvimento dessa criança? Perfeito. Quando a gente passa na consulta de puericultura, e a gente pergunta pra mãe, seu menino já tá, se você conversa com ele, ele fixa o olhar, ele acompanha? Às vezes a mãe pergunta assim, meu bebezinho, ele não acompanha com o olhar não, eu falo com ele, parece que ele tá olhando longe, como se não estivesse voando, né? Eu brinco assim, mexo o brinquedinho e ele não acompanha. Opa, será que temos algum distúrbio aí de socialização, né? Às vezes pode ser um dos primeiros sinais do autismo, que é difícil a gente pegar no bebezinho pequeno. Mas será que esse bebê não tá acompanhando só porque não tá enxergando? Como é que eu vou saber? Ele é um bebê de 2, 3 meses, né? Não vai falar, mãe, não tô te vendo, mãe, eu não tô enxergando. A gente só vai saber se fizer uma avaliação. Então, quando o pediatra pergunta, ele olha, fixa, né, o olhar em você, ele te acompanha, né? Não faz, beleza, o neurológico tá desenvolvendo e a visão também está desenvolvendo, né? Quando a mãe fala assim, doutora, ele parece que ele esbarra em tudo, ele anda um pouquinho, já cai. Será que ele está esbarrando porque ele não tem equilíbrio, alguma alteração neuromuscular, ou é porque ele realmente não está enxergando direito? Aí quando for para a escola que fica assim no quadro, aí a professora, mãe, acho que devia levar no oftalmologista porque parece que não está enxergando. Às vezes a gente já pega essas alterações visuais, ó, lá atrás, quando pequenininho, com uma perguntinha assim, boba, né? Aí quando a gente pergunta pra mãe, quando você faz o tummy time, né? Ele consegue levantar o pescocinho, sustentar algumas doenças neuromusculares degenerativas, né? A criança não tem essa força para levantar e sustentar o pescocinho. Ai, doutor, ele é muito molinho, ele não senta, ele não sustenta a cabeça. Será que é falta de estímulo ou será que ele tem alguma doença aí neuromuscular que não permite? Então já vamos procurar antes, para começar a tratar antes, para diminuir as sequelas, melhorar a qualidade de vida. Então a gente tem esses marcos justamente para pesquisar doenças que possam atrapalhar o desenvolvimento e para ver se o desenvolvimento da criança está de forma adequada. Se a minha criança não está sentando na idade certa, não sustenta a minha cabeça, independente dela ter a idade ou não, eu não posso começar com introdução alimentar, pelo risco de engasgar, de não respirar. Então, esses marcos, eles mostram isso pra gente. Sentou na idade certa, né? Tá conseguindo sentar? Tá, consegue. E sustenta bem a cabecinha? Então, eu posso começar a introdução alimentar. Doutora, meu filho até hoje não falou. Será que eu não tenho um transtorno do espectro autista? Ou será que eu tenho um transtorno puro de fala? Ou qualquer outro transtorno ou síndromes, né? Na parte neurológica, que são vários, né? E muitos raros que a gente nem conhece, não são tão comuns. A gente consegue pegar isso com esses marcos de desenvolvimento. Não é só quando vai a neurologista pediátrica. O próprio pediatra já faz essa triagem. Olha, eu acho que essa criança precisa de uma avaliação de um especialista. Essa não, essa desenvolve bem, no tempo certo, na idade certa, então essa aí não precisa passar para o especialista.
com ela tá tudo bem, ela tá desenvolvendo bem. E a gente, né, quando vira mãe, eu digo, gente, de novo, experiência própria, a gente fica meio neurótica com tudo, né, doutora? Eu lembro minha filha com 6 meses, nossa, ela tem que sentar. Tem essa coisa de ser certinha, ou a gente precisa relaxar mais um pouco? A gente precisa relaxar. Porque quando a gente fala isso, parece que tem um checklist. Sim. Que eu tenho que bater Você vai todas lá as metas ticando. na hora certa. Não é isso. Cada criança, ela é individual. Por isso que tem que passar com o pediatra. Porque a consulta da sua filha é diferente da consulta da filha de outra mãe. Cada criança tem o seu desenvolvimento individual. Cada criança é única. Então a gente tem que individualizar a consulta. Um exemplo prático, um bebê que nasce prematuro antes do tempo, quando ele tiver 6 meses de vida, ele não vai ter o mesmo desenvolvimento de uma outra criança com também 6 meses de vida, mas que nasceu no tempo certo. E aí, ele está atrasado? Não, porque ele não completou o desenvolvimento dele para nascer. Ele nasceu antes da hora por algum motivo. Então eu tenho que entender que se ele fosse nascer no tempo certo, ele não tem 6 meses, ele tem menos. Então eu não posso cobrar dele o que uma criança que não teve todas as dificuldades dele faz agora. Então não é assim, tem que ser com 6, tem que andar com 1 ano, tem que estar andando. Não é assim, tem criança que anda antes, tem criança que demora um pouquinho, mas anda depois. E aí você vai ver todo o resto do desenvolvimento tá normal, isso é individualizado. E a gente também tem que individualizar o estímulo que a família dá. Eu quero que a minha criança ande, mas eu não tiro ela do meu colo, eu não ponho ela no chão, eu não deixo ela levantar, eu não deixo ela dar um passinho porque eu tenho medo dela cair e machucar. Então essa criança, né, que é muito abraçada, criada nessa redoma de vidro, não pode machucar, não vai pro chão, não vai ficar em pé, ela vai ter uma dificuldade para andar porque ela não tem esse estímulo. Então esses marcos, eles são individualizados, né, para cada criança. Hoje, com 6 meses, meu filho não está sentando sem apoio. Mas aí no próximo mês, eu vou passar com a pediatra. Eu vou estimular, eu vou tentar, vou fazer as atividades com ela. Quando vem no mês seguinte, está sentando bem, sem apoio. Está atrasado? Não está, está tudo normal. A consulta, ela é individualizada. E esses desenvolvimentos da criança, eles também são individualizados para cada criança. Sim, então mamães de plantão, relaxem. Não é tudo assim, a ferro e fogo, né? Não é 8 ou 80, nada disso. Tem que respeitar. Aquela máxima, né, doutora, que a gente ouve muito falar, respeitar o tempo da criança também. Exatamente. Mas tem que ter atenção ainda assim, né, doutora? Respeitar não é dar atenção, não é você ignorar o que está acontecendo. Então, eu vou respeitar minha filha para andar. Tem 2 anos e não anda. Opa, né? A gente já passou do respeitar o tempo da criança para alguma coisa que está acontecendo. Sim. E, doutora, com as novas abordagens, né, da medicina preventiva, o que mudou na forma do pediatra acompanhar os seus pacientes? Antigamente, até pelo fato de você não ter muito especialista, e você não tinha esse acesso, né, essa facilidade de acesso, a gente procurava o médico, né, o pediatra, às vezes nem era pediatra, né, era um clínico geral que atendia todo mundo, né, atendia o filho, o pai, a mãe, a família inteira, né, quando era necessário. E aí, quando você via, já tinha um problema instalado que você já não conseguia mais resolver. Vou dar um exemplo prático. Baixa estatura. Todo mundo tem medo de ficar baixinho, né? Aí fica esperando, não, espera que quando entrar na adolescência, cresce. E aí, às vezes, por algum motivo, essa criança tem baixa estatura, esse menino fez 15 anos e ainda não cresceu, e nunca acompanhei antes, nenhum médico falou antes que ele era baixo para a idade, a gente não investigou, não fez nada, e agora eu não consigo mais tratar. Eu já passou da idade de usar o hormônio, de crescer, e eu vou ter aquela criança baixa. Na menina, um exemplo, a puberdade precoce, né? Começa a crescer, né, as mamas, os pelinhos antes da hora e vai menstruar cedo demais.
ela vai ser uma criança que não vai crescer demais. Ela vai ser uma mulher que no futuro pode entrar na menopausa antes, pode ter maior risco de osteoporose e outras doenças também relacionadas a essa questão hormonal. Então, quando a gente faz um acompanhamento sem queixa, só para saber se está tudo certo, a gente consegue pegar esses sinais, investigar e descobrir alguma alteração, tratar antes que a doença se instale do jeito que a gente não tem mais o que fazer. Certo. E doutora, a senhora podia explicar pra gente esses prazos? Eu lembro, né, um pouquinho, eu tinha que levar todo mês na pediatra quando era bebê, depois esse tempo vai passando, você sabe? Exatamente. Pode explicar pra gente como é que Com é? certeza, Juliana. No primeiro mês de vida da criança, né, os primeiros 30 dias de vida, o ideal é que passe aí de 2 a 3 vezes no pediatra. Logo na primeira semana, né, a gente vai ver perda de peso, né, se perdeu muito, se já está recuperando, a amamentação, ver a temida icterícia, né, que é o amarelão do recém-nascido, que muita gente negligencia também, e é importante tratar. Então, na primeira semana de vida, geralmente a gente pede um retorno, né, após essa primeira semana, para ver essa questão de peso mesmo, se está ganhando, se está perdendo, se está ganhando de forma adequada. Porque uma coisa é você ganhar, outra coisa é você ganhar de forma adequada, da forma que eu espero que esse bebê tenha que ganhar. Às vezes ganhou, mas ganhou assim 10 gramas de um dia para o outro é pouco, né? E com um mês de vida, uma nova consulta. Então, nesse primeiro mês aí, 2 a 3 consultas. Depois, o ideal é que mensalmente, todo mês a criança passa com o pediatra até o seu 1 ano de vida. Às vezes a gente entende que a família mora na roça, tem uma certa dificuldade, ou a mãe trabalha, o pai trabalha. Depois dos 6 meses, se a criança é uma criança saudável, que desenvolve bem, a gente não tem nenhuma comorbidade, né, para acompanhar mais de perto, a gente às vezes consegue dar uma espaçadinha de 2 em 2 meses. Mas o ideal é mensalmente até 1 ano de idade. Porque esse primeiro ano, né, da infância da criança é importantíssimo para o crescimento e desenvolvimento dela. E não é só nos inícios, não. É o resto da vida, tá? Depois de 1 ano, a gente já espaça para de 3 em 3 meses, né? Ali até uns 2, 3 anos seria o ideal trimestral, tá? Depois a gente vai fazendo aí 2 vezes ao ano na fase pré-escolar, né, que seria até os 5, 6, e a partir de 5, 6 anos é anualmente. Uma vez por ano a gente tem que fazer aquele check-up. O check-up, a rotina, não é exame de sangue, é a consulta com o médico e ele vai dizer o que é necessário fazer. É preciso fazer o exame de sangue, o exame de urina, o de fezes para ver verme, né? Preciso fazer algum ultrassom para essa dorzinha de barriga, não? Quem vai indicar os exames de check-up é o médico. Então, o nosso check-up, a nossa rotina é consulta médica, não é exame, tá? Então, a partir dos 6, o ideal seria anualmente, tá? Isso é para consulta de acompanhamento. Óbvio, meu filho está tendo febre, com tosse, dificuldade para respirar, eu não vou esperar consulta de acompanhamento com puericultura, eu vou levar para uma consulta para ver o que está acontecendo. Então, essas consultas de intercorrências, elas têm que ser feitas no momento que acontece a intercorrência. Mas de acompanhamento, elas funcionam assim. 3 no primeiro mês, mensalmente até 1 ano, depois trimestral e a partir ali dos 5, 6 anos, anualmente. Então você, mamãe e papai de plantão, já sabe, anotou? Pôs aí no seu caderninho. Dicas muito importantes da doutora Caroline aqui pra gente. E doutora, você acredita que ainda falta essa conscientização das famílias do papel importante do pediatra na prevenção, no desenvolvimento da criança? Sim, acredito, Juliana. Até hoje eu escuto muito no consultório, no ambulatório, né? A criança chega assim, 2 anos, 3, 4. Olha, a caderneta não tem anotação nenhuma de peso, de estatura, de consulta, de nada. Assim, mãe, fez acompanhamento com o pediatra? Ali nos primeiros meses as mães acabam levando. Até no primeiro ano de vida, acho que as mães ainda têm uma conscientização e levam. Mas depois, só leva se for preciso. E aí eu escuto muito assim, doutora, graças a Deus nunca precisou. E aí eu fico triste, porque a gente sabe que o papel hoje, e a medicina está evoluindo para isso, já evoluiu para isso,
e a população tem que se conscientizar, a gente não tem que ficar enxugando gelo, a gente não tem que apagar o incêndio, que eu vou tratar depois que já se estabeleceu. Eu tenho que cuidar para não se estabelecer. Hipertensão, né? Pressão alta, o diabetes, elas são doenças que não têm cura. São doenças que a gente controla, mas que não tem cura e que eu posso viver com as consequências. Então, eu vou querer ter a doença para me cuidar, não quero me cuidar para não ter uma doença que não tem cura para o resto da vida. Então, o importante os pais terem essa conscientização de que esse cuidado com as doenças futuras já começa desde a infância. Levar a criança não é só quando ela está doente, quando ela precisa, né? É levar para ver se está crescendo bem, desenvolvendo bem, se tem algum problema de saúde. Às vezes a criança fica doente com frequência e a mãe já sabe que tem uma rinite. A gente começa a tratar a rinite e a criança nunca mais ficou doente, nunca mais tomou um antibiótico, né? Todo aquele desespero de todo mês é uma bezetacil, uma amoxicilina, né? Resolve porque a gente tratou uma coisa simples, né? Então, os pais precisam ter essa conscientização de que médico, pediatra, não é só quando a criança está doente, quando a criança tem febre, quando a criança tem tosse. É para acompanhar o crescimento dessa criança, para dar para ela todas as condições necessárias para que ela cresça e se desenvolva ao máximo. Porque a gente tem uma programação, né? Quando a gente nasce, a gente é programado para ser aquilo. Mas se eu vou chegar naquele meu máximo de saúde, de estatura, de desenvolvimento, depende muito do meio no qual eu fui formado. E formado em questão de, né, de comportamento, de caráter, de alimentação, de saúde, de qualidade de vida, certo? Então essa é a importância, é o recado que eu deixo para os papais e as mamães. Isso mesmo, doutora. E eu queria pedir para a senhora reforçar esse recado agora aqui para a gente, para esses pais principalmente. Pessoal, você que está assistindo a gente, acompanhou essa entrevista, tenho certeza que você ficou aí com muita coisa na cabeça, você está aí agora refletindo. E doutora, pedir para a senhora deixar realmente essa mensagem sobre essa importância, né, dos pais levarem ao pediatra, seguindo certinho a periodicidade que a doutora explicou pra gente, ou a periodicidade que o seu pediatra passar, que isso também é importante se a criança tiver alguma comorbidade, né, doutora? Isso aí já muda, né? Já muda, né? O período de acompanhamento ser individualizado de acordo com o problema de saúde, né, que a gente precisa acompanhar. Então, meu recado para as mamães, para os papais, avós também, né? Porque é a rede de apoio, muitos avós criam os netos, né? Acompanhar essas consultas de acompanhamento, de puericultura, levar, né, ao pediatra, se já for grandinho, pelo menos uma vez ao ano. Não é simplesmente para fazer um exame, para pesar e medir. A gente vê toda a questão da saúde da criança, vê crescimento, vê desenvolvimento neurológico, motor, psicossocial também, né? A criança também sofre de acometimentos aí psicológicos, né? Depressão, ansiedade, isso também existe. Então, o quanto antes a gente leva, o quanto antes a gente consegue identificar alguma comorbidade, algum fator de risco, né? Não só a doença já instalada, mas algum fator de risco para tal doença, a gente consegue tratar antes, a gente consegue acompanhar, orientar, indicar os tratamentos corretos para dar a essa criança uma saúde de qualidade, para que ela possa crescer saudável, para ser aquela criança que fala assim, olha, nunca precisou ir ao médico, só mesmo na consulta de rotina, graças a Deus, né? Isso tudo é a prevenção, não só prevenir, mas como promover saúde também, para que seja uma criança saudável, feliz, que cresça, que vai ser atleta, que vai estudar, que vai ser, né, o que ela quiser na vida. A gente precisa dessa condição também. Não é só, eu dei uma boa escola, eu dei incentivo. Não, é condição de saúde, né? Como que uma criança vai para a escola se ela fica doente todo mês, né? Sim. Então, a gente precisa promover a saúde dos nossos pequenos para que eles também cresçam com esse incentivo, com essa conscientização de que saúde não é só quando ela está prejudicada que eu vou cuidar. Eu tenho que cuidar para que ela não prejudique,
para que ela não se perca, para que eu não tenha um problema de saúde e eu corra atrás depois. Eu tenho que cuidar para ter saúde e desenvolver, crescer, viver saudável tranquilamente. Isso aí, doutora, muito obrigada. Fica o recado para você. Doutora, muito obrigada mais uma vez pela sua presença aqui com a gente. É uma honra tê-la aqui conosco. E eu agradeço também a você que acompanhou a gente nessa entrevista, viu? Muito obrigada. A gente vai ficando por aqui. Mas você sabe, a nossa entrevista está aqui disponível para você ver e rever quantas vezes quiser e também compartilhar aí com os seus familiares e amigos. Pessoal, um abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.